Pessoal, anteriormente nós vimos que a termoquímica ela se ocupa em estudar os calores envolvidos em fenômenos. Mas que fenômenos são esses? Esses fenômenos podem ser fenômenos físicos, de mudança de fase, ou fenômenos químicos que a gente chama popularmente de reações químicas. Então esses fenômenos, gente, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser fenômenos que absorvem calor ou podem ser fenômenos que liberam calor. Quando eles absorvem calor, nós chamamos de endotérmicos. Já aqueles os quais liberam calores, nós chamamos de exotérmico. Os processos endotérmicos apresentam ΔH dos produtos ou do estado final maior que do estado inicial. Já processos exotérmicos apresentam H dos produtos, a entalpia dos produtos, maior que a entalpia do estado inicial, a entalpia do estado dos reagentes. Portanto, no caso de processos endotérmicos, nós teremos ΔH com valor positivo, maior do que zero, e em processos exotérmicos, ΔH negativo, menor do que zero. Equações termoquímicas. O que são equações termoquímicas? São representações simbólicas de transformações químicas. No caso de uma equação termoquímica, devemos destacar, além da equação química, fatores como coeficiente estequiométrico, estado físico dos reagentes dos produtos, fase alotrópica utilizada, pressão e temperatura em que a transformação foi realizada e, é claro, e mais importante, o valor da variação da entalpia, o nosso conhecido ΔH. Por que isso é necessário? Isso é necessário porque todos esses fatores interferem na quantidade de calor liberada ou absorvida. Eu vou dar dois exemplos de equações termoquímicas. O primeiro é o caso da entalpia padrão de formação. O que é entalpia padrão de formação? A entalpia padrão de formação de uma substância mede a variação de entalpia na formação de 1 mol da substância, considerada a partir das substâncias simples formadas em condições padrão. Então agora a gente vai para a aplicação disso aqui. Então o meu primeiro caso é a formação do óxido de cálcio, também conhecida como cal virgem, tá? Então eu tenho aqui que a substância desejada é CaOS, o estado físico dela, e através de tabelas eu já tenho o valor. Então, se eu tenho um cálcio aqui, eu preciso de um cálcio aqui, o estado físico mais comum do metal cálcio é sólido. No caso do oxigênio, aqui eu tenho um oxigênio apenas. E aqui eu vou ter 1 sobre 2 multiplicado por O2, porque O2 é a substância simples mais comum que contém oxigênio. Próximo caso aqui, eu quero formar metano, CH4. Formar metano a partir de quem? Das formas alotrópicas mais comuns. C-graf, carbono grafite, mais 2H2. 2 vezes 2 é 4. CH4, tá? Então eu coloquei esse 2 na forma de coeficiente para que eu tenha 1 mol de CH4 formado. Esse valor aqui, menos 17,9 kcal, é um valor tabelado, que ninguém precisa decorar. Agora eu trouxe aqui alguns exemplos que eu vou tentar montar com vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui a entalpia padrão de formação do etanol, C2H5OH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quais são as substâncias que formam o etanol. Ele é formado por carbono. Qual que é a forma alotrópica mais comum do carbono? Carbono grafite. Mas o hidrogênio, a forma mais comum é o H2. E o estado físico é gasoso. E já o oxigênio é O2, com o estado físico mais comum, gasoso. E eu vou pôr o 2 aqui. Até aqui tudo bem? Se eu tiver 2 carbonos aqui, eu preciso ter 2 carbonos aqui. Eu tenho H, eu tenho 5 mais 1 dá 6. Se aqui eu tenho 6H, aqui eu preciso ter 6 também, eu só tenho 2. 2 vezes que o número
Dá 6? Isso aí, 2 vezes 3. Agora, oxigênio. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, mas eu preciso ter um só. Eu não posso riscar apagar esse número 2 aqui, mas eu posso fazer que meio vezes 2 vai dar 1. E montei a equação de formação do etanol a partir das substâncias simples que dão origem a ele. Agora eu vou montar uma outra. O ácido sulfúrico H2 vai ser formado por H2 em sua forma gasosa. Já o enxofre vai ser formado por S em sua forma sólida. E já o oxigênio vai ser formado por O2 na forma gasosa. Aqui eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho apenas 2. Que número vezes 2 dá 4? 2. Agora eu tenho aqui a reação balanceada e de formação sempre de 1 mol dessa substância aqui. Próximo exemplo vai ser a formação da amônia, o NH3. O NH3 é formado por nitrogênio, a forma mais comum do nitrogênio é N2 e a forma mais comum do hidrogênio é H2, ambos gasosos. O estado físico aqui eu tenho 1N, aqui eu tenho 2, que número vezes 2 dá 1? Meio. Aqui eu tenho 3 oxigênios, que número vezes 3, que vezes 2 dá 3. Que número vezes 2 dá 3? 1,5. Muito bem, aqui utilizaremos fração 3 sobre 2. O último exemplo de entalpia padrão de formação é a formação do carbonato de estrôncio. Estrôncio é um metal alcalino terroso, que sua forma mais comum é estrôncio sozinho sólido. SR sólido vai ser formado a partir de carbono, que a gente já viu que é o carbono grafite, mais o oxigênio O2 gasoso. Estrôncio e carbono tá certinho, o que está faltando agora é deixar a proporção correta de oxigênios. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2, também vou colocar 3 sobre 2, tá? Aí a gente fez a entalpia padrão de formação dessas substâncias aqui.